Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer cabelo da Anya, especificamente. Eu ia ensinar vocês a fazer cabelo no modo geral, mas aí eu decidi fazer por personagens, porque aí eu posso pegar outros personagens e ensinar vocês como que vocês pintam. Basicamente é isso. Eu ensinei no vídeo anterior como vocês fazem pele. Então se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar no card aqui ou na descrição para você assistir de como que eu fiz a pele da Anya. E agora a gente vai para a parte do cabelo. Eu sabia que eu queria fazer um cabelo com muito detalhe, eu não queria só colorir e deixar num único tom. Como normalmente a gente vê o tipo de desenho da Anya, né? É um único tom, no máximo uma sombra. Eu queria acrescentar mais coisas, então é como fazer o cabelo da Anya com mais detalhes. Então eu vou começar com uma cor de base e a única cor que eu escolhi pra ter ali como referência no lado, sabe? Como se fosse uma legenda de cores, foi esse tom de rosa. O restante eu vou tentar fazer no olho. Mas vocês não precisam, vocês podem, sei lá, tirar print no final e o resultado e vocês fazer esse catálogo. É que eu estou realmente tentando praticar essa parte de conseguir fazer a olho, sabe? Tirar um pouco essa legenda de cores que eu sempre deixo e conseguir captar cores e não precisar de uma referência. Mas aí é um desenvolvimento meu, mas vocês podem treinar também. Depois que eu fiz toda a base, eu vim com um tom médio. E esse tom médio eu faço tudo para um lado. Isso é importante vocês só saber e prestar atenção. Então é um tom médio e todos vão ficar pro lado direito, dentro. Pro lado direito. Então você vai fazer isso em todo o cabelo e depois a gente vai vir com um tom escuro e vai colocar pro lado esquerdo para dentro. Isso é muito bom para ter uma referência de luz e sombra e não ficar tudo muito confuso, tipo você colocando tons médios aleatórios e tons escuros aleatórios. Então é muito importante que você tenha essa noção. Eu acho que faz diferença no resultado final. E aí eu passo para vocês o que funciona para mim, que é basicamente isso. Depois que eu faço isso, eu vou fazendo isso até o final. Eu acho que a única coisa que eu fiz nesse cabelo que não ficou mais perfeito foi o fundo aqui, que eu acabei deixando num tom mais claro. E aí, teoricamente, teria que ficar mais escuro. Mas nem vai dar para perceber no final, vocês vão ver. E aí, terminando o tom médio, eu comecei a colocar detalhes também na parte do topo da cabeça, que tinha alguns traços. E eu deixei pra fazer esse último cabelinho aqui por último, porque eu achei que seria mais fácil. Depois disso eu venho ali na parte de cores e pego um tom de rosa mais fechado ainda, ou seja, mais fechado do que o tom médio. E aí eu faço aquilo que eu falei pra vocês, pego um único lado e vou colocar todas essas cores desse único lado. Pode ser coisa da minha cabeça? Pode. Pode ser que não faça diferença nenhuma você colocar as cores de forma aleatória e vocês colocarem as cores de um lado só? Pode também. Mas eu acho que faz diferença. Eu acho que no final das contas dá um efeito diferente. Então eu vou fazendo isso e vou preenchendo e aí eu vou colorindo. Eu tento fazer todos com a mesma espessura, porque eu também acho que faz uma diferença. Mas isso vai conforme você também pode treinar um pouco mais grosso, depois um pouco mais fino, os traçados. Eu tento seguir uma sequência, porque eu acho que o resultado final dá um efeito mais perfeitinho. Mas pode ser tique também. Mas aí depois disso a gente vai fazer nesses detalhes. Tinha duas coisas que eu queria acrescentar. Um tom de degradê um pouco mais escuro na base e tons de luz, assim, focos de luz, de brilho do cabelo. É uma coisa que eu gosto muito, eu sou muito apaixonada nos desenhos que eu vejo com esses pontos de luz. Eu falei, quer saber, é nesse que vai. Então depois que eu terminei isso, eu vou na camada de base e crio mais uma embaixo de todas essas e pego um tom mais escuro, que é quase um marrom, mas né, avermelhado mais quente, e faço por toda essa base. Isso aqui não precisa ser um traçado certo, porque eu vou esfumar. Então pode ser de forma aleatória, a única coisa que eu preciso descrever ali, deixar bem marcado é a relação com a direção do tom, basicamente. Então, depois que eu faço isso, eu venho esfumando. Eu comecei a desfocar com desfoque, mas não foi o suficiente. Então, eu fui lá na parte de borrão, que é o filtro que tem no Ibis Paint, a versão gratuita, tá, gente? E aí eu comecei a usar. E aí, depois disso, eu ainda diminuí a opacidade para 31%. Ou seja, é um leve degradê, é uma leve mudança que não dá muito para perceber, mas que faz diferença.
Depois que eu fiz isso, eu fui colocando esses tons mais claros. Isso aqui não é um branco, isso é um rosa muito claro, quase um branco, mas não é. Eu tô enfatizando isso porque esse primeiro tom de claro eu vou esfumar e aí eu vou deixar com a opacidade um pouco baixa. E aí depois a gente vem com o branco deixando um pouco mais marcado. Então eu vou fazendo isso em mechas e não precisa ser reto. Eu acho que até não fica tão bonito assim se for muito certinho, muito reto esse ponto de luz. Porque a luz varia, né? Tipo, se você for olhar, não tá retinho a luz no cabelo. Tipo, ele dá uma variada. E aí, depois disso, eu venho esfumando. Depois que eu esfumo bastante, eu venho com o borrão e vou puxando e vou deixando ele mais aleatório ainda, pra não ficar com aquele efeito retinho que eu não gosto. Depois que a gente faz isso, eu diminuo a opacidade para 63%. Crio uma nova camada e agora sim a gente vem com branco. Esse é o branco, onde vai ser basicamente uma linha bem fina no meio. A linha tá em 6.4 tamanho, especificamente para vocês saberem. E aí eu vou fazendo no meio da transição, no meio daquele esfumado que a gente fez com rosa claro, quase branco. E faz diferença. Depois que eu fiz isso, eu venho com borrão e simplesmente vou fazendo sequências. E eu também faço com desfoque. E depois diminuo a opacidade. Mas aí eu diminuo a opacidade para 72%, ou seja, um pouquinho mais forte, para que ele fique um pouco mais destacado. Depois que eu fiz isso, eu ainda fiquei... não sei, eu senti falta de algo a mais, de detalhes a mais. Então eu decidi deixar as pontas mais escuras. E aí eu peguei o caneta digital e aí eu fui fazendo essas pontas. Eu deixei o pincel fino em 7.9. Não é fininho, mas é fino. Assim, para a espessura que a gente tá usando, é fino. E aí eu vou fazendo isso para todas as pontas. Foco nas pontas. E aí eu faço isso também nas franjas. E eu acho que eu também achei legal, nas pontas da franja. Eu acho que isso ficou legal porque chamou mais atenção ainda para os pontos de luz, sabe? Então, eu vou fazendo esses detalhes e depois disso eu venho com o borrão e aí eu vou puxando pra cima, mas sem tirar a cor das pontas. É muito importante vocês saberem disso. E aí eu vou fazendo isso com todos, com cuidado. O pincel tá bem grande, ele tá em 85%, ou seja, o pincel tá bem grande, eu acho que faz diferença. E aí eu diminuí a opacidade para 50%. Outra coisa que eu também gostei bastante foi ter feito isso na raiz, porque deu um pouquinho mais de ênfase também para esses tons mais claros que a gente colocou de ponto de luz. A ponta, ela fica irregular, mas aí o borrão, ele vai acabar com isso. O borrão, basicamente, é uma função que é um símbolo de uma mão com o indicador para cima. E aí eu faço isso, eu tentei fazer o mais regulado possível, mas depois eu acertei tudo com borrão. Então, primeiro eu venho com desfoque e depois eu venho com borrão. Eu achei que ele estava muito puxado, eu puxei muito para baixo, eu não queria a raiz tão escura assim. Então, eu diminui mais a opacidade para 44% e aí fui puxando um pouquinho mais para cima para ficar com esse efeito. E esse aí foi o resultado que vocês estão vendo do cabelo. Eu tô amando fazer esses tutoriais porque eu acabo repassando o que eu aprendo para vocês e aí fixa mais ainda na minha cabeça e vocês ainda aprendem. Então, vocês podem comentar aqui personagens que vocês gostariam de aprender a pintar, que eu ensino para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal. O link do curso de Bispaint sempre tá aqui na descrição. Tem vários bônus, inclusive esses desenhos que vocês veem usando. Eu disponibilizo lá para vocês como bônus. Então, são meio que bônus ilimitados. E até o próximo vídeo.